Agora sim, vamos direto para o quadro Entendendo o Cérebro. Vai! Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. E eu trouxe aqui um convidado muito gabaritado, Dr. Eduardo Yunes, neurocirurgião, especialista em coluna, né, presidente da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Coluna, não é isso? Para abordar, explicar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês. Primeiro, eu vou pedir que ele explique para a gente como é a coluna, o que são os discos, para a gente entender melhor as explicações aí, né? O decorrer do quadro. Então, fala um pouquinho como é formada essa coluna, onde é que estão esses discos, qual a função desses discos? Boa tarde, Francine, boa tarde a todos. Então, a nossa coluna tem esse nome porque ela realmente sustenta todo o nosso corpo para desempenhar e ajudar e auxiliar todos os nossos movimentos. Então, a coluna ela é composta aí por alguns segmentos, né? O segmento cervical, que é a região do pescoço, o segmento dorsal ou torácico, que é a região do centro aqui da caixa torácica, e a região mais perto aí do quadril, que é a região lombar. Então, basicamente, a coluna é um empilhado de vértebras, que são os ossos, que são esses branquinhos que aparecem aqui na nossa maquete. Certo. E entre esses ossos a gente tem amortecedores, né? Que estão ali aparecendo ali como uns silicones ali transparentes. E esses discos, né, que são os discos intervertebrais, eles têm a função de amortecimento. Então a carga ela vai sendo passada, dissipada vértebra a vértebra através desse amortecimento, esse coxinho, esse amortecedor entre as vértebras. Esses discos aqui, esses de silicone que você está colocando. Esses de Será silicone. Que dá para colocar a câmera aqui pertinho? Então, a gente tem as vértebras e tem essa representação aqui, né? A vértebra é a parte óssea, né? Toda essa parte branca, que é o osso da coluna. E aquele disquinho que fica na porção da frente da coluna, virada para a nossa barriga, é a parte do disco, que é o amortecedor. Excelente. A função, basicamente, é de acompanhar os movimentos do nosso tronco e amortecer carga. Essa é a função da coluna e tem uma função fundamental que é a de proteger o nosso tecido nervoso, que é a continuidade do nosso cérebro, que é a medula espinhal. E a partir da medula espinhal a gente vê esses amarelinhos saindo, que são as raízes nervosas. Cada uma dessas raízes tem uma função bem específica, de sensibilidade e de movimento. Ótimo. Então, muito bem explicado. O que é a hérnia, então? A gente já viu a estrutura, a parte vertebral, os discos, a questão do amortecimento. Estamos vendo que por dentro da coluna passa o nervoso e tem a saída aí das raízes, os nervos, não é? O que é a hérnia, então? Qual é a alteração, né, que leva à hérnia? Então, Francine, se a gente comparar o nosso disco intervertebral, aquela goma de mascar, aquele chiclete babalu, o disco, a parte externa, seria a casca, que seria 60% do nosso disco. E aquele miolo mais molinho seria o nosso núcleo, né, que a gente chama de núcleo pulposo. O que é a hérnia? Algum traumatismo, pode ser pequenos traumatismos do dia a dia, ou pode ser um trauma mais agudo, você tem uma rachadura dessa casca, como se fosse a casca do babalu. Okay. E essa rachadura ela é profunda o suficiente para encontrar o miolo, o núcleo. Sim. E aí ele extravasa. E esse pedaço que extravasa, ele pode encostar numa dessas raizinhas nervosas amarelas. Nós temos até uma hérnia mostradinha ali embaixo em vermelho. Ok. Essa maquete contempla uma hérnia aí de ilustração. Que são as raízes nervosas, isso. Não é isso? E quando um pedacinho do disco que estourou esse núcleo encosta numa raiz, aí vai dar o nosso famoso, no caso de hérnia de disco lombar, que é a mais comum aí, vai dar a nossa dor ciática, que é aquela dor que vai descer por trás do glúteo, por trás da coxa, até chegar à panturrilha e às vezes até o pé. Muitas vezes o paciente fala que é um choque, né? Teve uma dor e desceu choque elétrico. Um choque elétrico. Então, esse vermelhinho é a parte de dentro do babalu, é isso? Isso, que saiu e pegou no nervo, pinçou o nervo. Saiu, tocou no nervo e aí geram os sintomas. Exatamente. Mas antes da gente falar dos sintomas, muita gente pergunta assim, o que gerou isso? Foi porque eu carreguei um peso? Foi porque eu fiz uma atividade física diferente? Ou
Existe alguma predisposição, algum fator genético? Então, quais são os fatores de risco, né, para a gente desenvolver essa alteração? A gente trouxe até um slide sobre isso. Ótimo, vai aparecer aí para vocês. O principal fator de risco associado à hérnia de disco, de longe, é a genética. Então, tem famílias inteiras que têm hérnia de disco. Então, por quê? Mas por que a genética? Porque a característica do colágeno do disco, a altura desse disco, a conformação da coluna em termos de curvatura, de largura do canal da espinha, do buraquinho por onde sai o nervo, tudo isso é condicionado geneticamente. Tá. Então, o principal fator de risco, de longe, é a genética. E o avançar da idade, à medida que a gente vai envelhecendo, esses desgastes? Esse é um fator importante, mas antes desse ainda tem uma coisa que pouca gente sabe, que é o tabagismo. Olha só, O cigarro fumo, é o principal fator de risco externo, digamos assim, que não depende da genética. E por que o cigarro causa hérnia de disco? Porque o cigarro ele obstrui os vasos, como nós sabemos, né? Na parte neurológica, aí, os AVCs, na parte cardíaca, infarto, e na parte do disco você pode ter obstrução desses pequenos vasinhos, que são a menor circulação do corpo humano é a do disco vertebral. Então, quando você entope esses vasinhos por ação do cigarro, você tem um infarto também do disco. Olha e só, isso predispõe o disco a uma dificuldade de regenerar aqueles danos do dia a dia. Então, o cigarro é o primeiro fator de risco controlável a ser eliminado, depois da genética. Então, para prevenir esse problema, evitar o cigarro, gente, evitar o tabagismo, muito importante. A questão do envelhecimento que você colocou. Na verdade, o envelhecimento, ele vem no sentido de contribuir, porque a gente vai fazendo um uso cada vez mais ao longo da vida, é um amortecedor. Quanto mais você usa, mais ele desgasta, mais fissura ele vai ter. Então, faz parte do envelhecimento algum grau de desgaste do disco e até pequenas rupturas, tá? E junto com envelhecer, o estilo de vida, né? Então, uma pessoa que tem um hábito saudável, que tem uma musculatura boa, bem fortalecida, no caso da região lombar, abdominal, o core, que a gente chama, que é a musculatura abdominal, paravertebral, que é essa musculatura que sustenta a coluna. Quanto mais forte essa musculatura, menos carga sobra para o disco. Quando você coloca forte, a questão da atividade física, de fortalecimento da musculatura, a questão postural também? Também. Então, o sedentarismo ele é ruim porque ele deixa essa musculatura fraca. Então, toda a carga que chega, ao invés do músculo ajudar, se a pessoa for fraca, vai mais para o disco, a carga. E a questão postural, para o disco especificamente, para a região cervical, por exemplo, hoje é muito comum essa flexão viciosa do pescoço para ficar olhando smartphone. Então, esse tipo de flexão mantida, isso aumenta muito a carga no disco cervical. E para a região lombar, o hábito de ficar sentado por muito tempo. Então, quando a gente senta com a coluna. E na posição sentada, a gente coloca 5 a 6 vezes mais carga no disco do que quando a gente está em pé. Olha que então, é uma posição ruim para o disco. E passado aí 30, 40 minutos, a musculatura abdominal, que nos ajuda a sentar, ela vai acabar entrando em fadiga e mais carga vai passar para esse disco. Então, é muito importante, qualquer trabalho hoje, né, muitas pessoas trabalham sentadas, ter o hábito de fazer intervalos regulares. Cada 30, 40 minutos, dá uma levantadinha, 30 segundos, 1 minuto ali já é o suficiente para, quando você sentar, a musculatura voltar a ajudar a coluna. Restabelecer, né? Aliviar essa carga, digamos assim, né? Exatamente. Dona Gisele Alves ali, linda. Vou ajeitar minha coluna. Gente, todo mundo ajeita a coluna, por favor. E tá todo mundo sentado errado, olha isso. Pois é. Vai falando, bem-vindo, doutor. De propósito, né? Não, aí em casa também, você se ajeita. Tá assistindo a gente aí, ajeita aí a coluna, dá aquela respirada. Bom, as perguntas? Tem uma pergunta e uma pergunta aqui também, o telespectador. A minha é o seguinte, que o senhor estava conversando ali comigo e falou que sente muita dor na lombar, né, na coluna, aqui nesse finalzinho, de tanto ficar na moto, que acaba ficando batendo. Quem trabalha, né, com moto, então, quem vem, enfim, trabalhar, utiliza como meio de transporte, tem esse problema, né? Aí une a questão do ficar sentado, que eu expliquei, que você imprime mais carga ao disco, com a questão do próprio impacto. Então, são 2 fatores aí que vão causar pequenos traumatismos no disco. Dependendo da quantidade de horas e o... Quanto tempo você fica, Santos?
2 horas. É bastante, é né? uma exposição ruim para esse disco aí. Depois a gente quer dicas, né, para fortalecer aí. Francine vai dar as dicas. Mas agora tem uma pergunta do telespectador. Boa tarde. A quiropraxia ajuda mesmo na coluna? Tem que fazer por muito tempo? Sou Mauro de São Bernardo do Campo. Tá aí a pergunta para vocês, doutores. Assim, o que tem de evidência científica é o fortalecimento muscular. Entrar em tipo de tratamento específico, até porque tem coisas que ainda não tem um respaldo científico que a gente possa falar, faça isso ou faça aquilo. Então, qualquer atividade supervisionada, orientada por especialista, e aí nós vamos lançar mão muito da ajuda dos nossos colegas fisioterapeutas, que são quem realmente estuda essa mecânica para orientar o paciente a fazer exercício. Então, o que a gente recomenda de fortalecimento em quem está com o sintoma da hérnia é que tenha uma supervisão de fisioterapia, para fazer um fortalecimento seguro, gradual, gradativo, numa região que já está machucada. Então, a ideia é melhorar a musculatura aos poucos, porque aquela musculatura, se passar um pouquinho do ponto, ela pode traumatizar aquele disco que já está machucado. Então, ao mesmo tempo que é importante fortalecer, tem que tomar cuidado com o tipo de exercício, porque se fizer a mais, pode piorar o problema. Muito obrigada. Com você, doutora Francine. Excelente. Então, falamos aí de fatores de risco, ele já introduziu a questão do sintoma. Dor é um sintoma e quais outros sintomas podem acontecer? Basicamente, a gente divide os sintomas em mecânicos e neurológicos. Então, esse sintoma mecânico, que seria assim, o disco está fraco, esse disco rompeu, pequenas rupturas por várias vezes, ou uma grande ruptura em que o disco perdeu aquele recheio. Então, nós vamos estar lidando com um disco que tem baixa capacidade de amortecer carga. A baixa capacidade de amortecer carga, ela vai gerar um sintoma mecânico que é a dor lombar, a lombalgia, que é a dor nas costas. Tá. Ou no caso de um disco cervical, a dor no pescoço. Ou de um disco torácico, dor dorsal, no meio das costas. E o segundo sintoma que seria o sintoma propriamente dito da hérnia, quando ela encosta na raiz nervosa. Se for na região cervical, vai ser uma dor que vai irradiar o braço, geralmente vai pegar algum dedo, por exemplo, entre a quinta e a sexta, que é uma das hérnias mais comuns, pegar o indicador e o polegar. Se for na lombar, as mais comuns são L4, L5 e L5, S1, vai correr por trás do glúteo, por trás da coxa, por trás e pelo lado da panturrilha e vai chegar até o pé. Associado à dor, que é uma dor muito associada a formigamento, pode vir dormência, né? A pessoa não sentir direito aquele território. E, em casos mais graves, a fraqueza daquele músculo específico inervado por aquela raiz. Então, por exemplo, voltando no caso da hérnia cervical C5, C6, a compressão da sexta raiz que se dá nesse nível, ele vai causar uma fraqueza no bíceps, esse movimento. Uma hérnia, por exemplo, entre a L5 e a S1, que vai pegar a raiz de S1, a primeira sacral, vai dar uma fraqueza para a flexão do pé. Então, seria o pé do acelerador. Então, depende o pé pode muito ficar da fraco. localização, né, da raiz em que o disco ali está tocando. Exato. Não é isso? Ótimo. Tem um gráficozinho que você me trouxe sobre o tratamento. Agora vamos para o tratamento. Existe a possibilidade de tratamento medicamentoso e cirúrgico também, não é? Então, eu gostaria de saber, quando você trata de forma, ali naquela marcaçãozinha, quando você trata assim de forma com medicamento, com reabilitação, com fortalecimento, ou quando você já vai pensar que aí já tem uma indicação cirúrgica? Vamos falar primeiro do tratamento não cirúrgico. Aqui eu trouxe 2 gráficos. O primeiro gráfico, ele está mostrando a reabsorção da hérnia em função do tempo. E o segundo gráfico está mostrando o risco de complicação dessa hérnia sobre a raiz nervosa em função do tempo. Então, sempre que a gente tem a hérnia, a ruptura, aquele fragmento que saiu e que está incomodando o nervo, ele vai sumir, ele vai curar. Então, respondendo a sua pergunta, a cura, ela sempre existe e ela é de forma espontânea. Isso é importante que se fale por quê? Porque muita gente acaba, às vezes, se aproveitando disso e vendendo tratamentos que não são realmente o que está tratando a doença. O que está tratando a doença, em geral, é o tempo.
apesar do tratamento, vai evoluir para... Isso, a gente brinca que a hérnia melhora com, sem ou apesar do tratamento, tá? Ótimo. Então, o que acontece? Sempre que a hérnia sai, ela vai voltar para o lugar por 3 mecanismos que estão escritos ali. O primeiro mecanismo, que ocorre na fase bem aguda, nos primeiros dias, primeiras semanas, é aquele chamado ali retorno para a fenda. Então, imagina o seu chiclete babalu rachado, o miolo saiu, uma parte daquilo acaba voltando para o buraquinho. Na sequência, aquele fragmento que ficou naquele ambiente que é hostil a ele, que é fora do disco, ele começa a sofrer um processo de desidratação. Então, imagina a hérnia como uma azeitona, ela vai começar a desidratar e vai virar uma uva passa. Okay. E tudo isso vai desencostando do nervo. Vai sair, afastando do nervo, né? E uma terceira etapa, essas 2 primeiras, elas são mais precoces, que ocorrem aí nas primeiras até 12 semanas, que são 3 meses. Se não melhorou com 12 semanas, o organismo vai fazer um processo inflamatório e vai começar literalmente a comer a hérnia, por um processo de fagocitose. Então, esse processo é muito lento, demora 1 a 2 anos. De qualquer maneira, é um processo natural de melhora, de restabelecer. Ok. Quando nesse processo, você indica a medicação? Quando tem dor, quando tem... O que a gente trata, na verdade, é o sintoma. Ok. Então, nós vamos fazer esse paciente ficar menos sintomático, para essa fase que é muito ruim, muito dolorosa, ficar uma fase menos problemática na vida dele. E para ver se ele suporta aguentar o tempo passar. Se a pessoa conseguir ficar bem medicada, não tiver problema com remédio, e aí sim, analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia no sentido muito analgésico nessa fase, infiltração na coluna, tudo isso é para mitigar a dor. Se o paciente conseguir lidar com a dor e em visitas periódicas a gente não detecta nenhuma fraqueza daquele nervo que poderia nos impossibilitar de continuar com o tratamento clínico, a gente mantém o tratamento clínico. Se é uma dor incontrolável, o paciente não consegue lidar bem com os remédios, está com efeito colateral, tem alguma contraindicação a tomar remédio mais forte, ou nos casos em que está passando daquelas 12 semanas, em que o período vai ser muito longo para conseguir reabsorver, ou na presença de alguma fraqueza desse nervo, aí está indicada a cirurgia. Ótimo. Agora você tem 2 minutinhos para explicar como é o acesso cirúrgico, como é o procedimento cirúrgico. Basicamente, quando propomos o tratamento de retirada do fragmento, seria mais o que está aparecendo aqui na segunda imagem. Então, a gente usa hoje técnicas pouco invasivas, com cortes extremamente pequenos, e o objetivo da cirurgia é tirar o fragmento que está encostando do nervo. Então, aqui eu estou ilustrando uma técnica que é por microscópio cirúrgico, é o mesmo equipamento que a gente usa para clipar um aneurisma cerebral, mas pode ser por videoendoscopia também. E aqui casos em que a gente precisa reconstruir o disco. São aqueles discos que, além do problema de compressão neurológica, nós temos a questão do amortecedor muito fraco. Entendi. Então, nós precisamos, além de tirar a hérnia, substituir o disco. E essas artrodeses ou artroplastias, dependendo da técnica, também hoje são feitas de maneira bem pouco agressivas, com cortes bem pequenos. Boa, doutor! Queremos ter mais tempo gente! O assunto é amplo, vamos fazer o seguinte, última pergunta. Rápido, doctor, vamos lá. Mais uma perguntinha, vai a última para a gente atender os telespectadores. Boa tarde, esse programa é muito bom. Eu tenho e quando ataca eu tomo injeção. Isso é aconselhável, doutores? Depende. É lógico, numa crise intensa não tem mal nenhum tomar uma injeção desde que você tenha condição clínica para ficar tomando corticoide, anti-inflamatório, dependendo do ritmo em que se toma isso. Então, isso vai ser muito individualizado, vai depender muito de comorbidade, se a pessoa tolera ficar tomando isso, principalmente por conta dos rins. Boa. Excelente. Gente, seguinte, vem várias vezes, porque tem muitas dúvidas, muitas mensagens, a gente vai tentar responder, mas redes sociais dos doutores aqui, mandem as dúvidas, as questões para lá, que eles também auxiliam vocês, combinado? Excelente. Doutora Francine. Minha rede, doutor DRA Francine Mendonça, né? Manda suas dúvidas e manda para o Instagram do doutor Eduardo também. Eduardo Luiz. Boa, muito obrigada, viu? Ok. Prazer. E vamos para o intervalo. E no próximo bloco tem Casa pra Ver. Eu acho que é nesse tom. Mas é no próximo bloco, aguenta aí.